Olá, tudo bem? O programa Espírita Jesus no seu lar volta novamente com mais uma programação. O nosso tema de hoje é diferentes ordens de espíritos, escala espírita e progressão dos espíritos. E para nos ajudar no desenvolvimento deste tema, convidamos novamente o nosso irmão Oswaldo Coutinho. Tudo bom, Oswaldo? Tudo bem, Marco Antônio. Hoje nós vamos falar, Oswaldo, sobre diferentes ordens de espíritos. Isso é muito importante, né, Oswaldo? Realmente, o ínclito codificador Allan Kardec teve essa importante missão, realização de, ao apresentar a doutrina espírita, de ter a responsabilidade de estudar os espíritos, porque, naturalmente, sendo os espíritos os homens que largaram o corpo e que estão no mundo espiritual, na vida espiritual, trazem muitos deles as mesmas vicissitudes, as mesmas aptidões, os mesmos desejos. Então ele, o codificador, teve essa sabedoria de analisar os espíritos e trazer as informações necessárias para poder, aqueles que se interessarem em conhecer o fenômeno mediúnico, possam ter uma base íntegra, nobre, em relação à condição psíquica do espírito. Existe entre os espíritos diferentes ordens, Oswaldo, de acordo com o grau de perfeição que tenham alcançado. Esse grau de perfeição pode ser maior ou menor, dependendo das qualidades que os espíritos já adquiriram ao longo da sua existência. Como não há linhas de demarcação definidas entre essas diferentes ordens, o seu número é ilimitado, podendo ser aumentado ou diminuído conforme o critério adotado, Oswaldo. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele nos apresenta na questão 96, que retrata, que traz essas considerações sobre os diferentes estados da alma na erraticidade, e ele cunhou 3 aspectos, que são os espíritos que fazem parte da terceira ordem, são aqueles espíritos que ainda estão em sua conjuntura psíquica, ainda trazem todas as imperfeições inerentes ao espírito eterno, preexistente ao berço e sobrevivente ao túmulo. Então, os espíritos da terceira ordem são espíritos maldosos, são espíritos inescrupulosos, que vibram com o mal e gostam de fazer o mal. Então, o codificador, ele teve muita, poderia dizer, ele foi inspirado em poder trazer esse conhecimento para que as pessoas que travam contato com a mediunidade possam distinguir quem são e como são aqueles espíritos que estão ali servindo, muitas vezes auxiliando nas comunicações mediúnicas. Considerando-se, Oswaldo, todavia, os caracteres gerais dos espíritos, pode-se classificá-lo em 3 ordens. Primeira ordem, espíritos puros, os que já chegaram à perfeição. E na segunda ordem, bons espíritos, aqueles nos quais o desejo do bem é predominante. Terceira ordem, espíritos imperfeitos, aqueles em que predomina a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más, que eles retardam o progresso. Para o início do nosso bate-papo aqui, do programa Espírita Jesus no seu lar, na qual nós queremos aqui, Oswaldo, agradecer aos amigos que têm acessado nas redes sociais o nosso programa. Queremos aqui agradecer de coração que nós estamos aos poucos retomando este projeto, programa Espírita Jesus no seu lar. E vai aqui um grande abraço para todos os irmãos. Então nós vamos começar hoje falando sobre os espíritos imperfeitos, as características gerais destes espíritos. Eles ocupam a maior parte inferior da escala. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Quer dizer, Oswaldo, que os espíritos imperfeitos carregam tudo isso,
essa questão da inferioridade mesmo? Continuando com o pensamento de Kardec, ele continua em O Livro dos Médiuns falando também da natureza das comunicações mediúnicas. E a gente pode fazer uma ponte com o Livro dos Espíritos, já que são 2 livros que fazem parte da codificação, tanto o Livro dos Médiuns como o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, que está completando 160 anos, com certeza, agora em 2017, que ele foi lançado em 18 de abril de 1857, em Paris, na Galeria de Orleans, na Livraria Danty, às 10 horas da manhã. E em seguida apresenta o Livro dos Médiuns, que é em 15 de janeiro de 1861. Então, esses 2 livros podem ser entrelaçados nesse mesmo pensamento, porque se no Livro dos Espíritos ele apresenta que os espíritos de terceira ordem são espíritos inferiores, malévolos, são espíritos sofredores, as comunicações desses espíritos naturalmente são comunicações grosseiras, porque são espíritos ainda primitivos que trazem comunicações primitivas. Como seriam essas comunicações grosseiras? Essas são as comunicações que trazem um conteúdo muitas vezes obsceno, muitas vezes vulgar, muitas vezes animalesco. Então, os espíritos de terceira ordem trazem essas comunicações que são chamadas comunicações grosseiras, porque um espírito inferior, ele não pode trazer uma comunicação nobre, ele deveria trazer, se ele estudasse, se ele tentasse melhorar a sua condição íntima, largando aquela condição de alma menos feliz para alcançar uma condição de alma nobre. Naturalmente, com o processo evolutivo, no nascer, no morrer e no renascer de novo, essas almas que hoje são inferiores poderão sim também conquistar a sua condição espiritual, a plenitude, o nirvana, e deixar de dar essas comunicações grosseiras, passando a dar comunicações instrutivas, nobres, que possam contribuir com a evolução da humanidade. Dando sequência nessa escala e nas características gerais destes espíritos, vamos entrar agora na questão dos bons espíritos. Quais são as características gerais destes espíritos? Predominância do espírito sobre a matéria, quando encarnados, são benevolentes, não apresentam orgulho, egoísmo, ambição, ódio, rancor, inveja ou ciúme. Participam também dessa escala os espíritos sábios, benevolentes, superiores e de sabedoria. Isso é muito bonito, né, Oswaldo? Muito bonito. E a gente continua fazendo essa ponte com o Livro dos Médiuns, que retrata também na natureza da comunicação mediúnica as comunicações sérias. São sérias porque são de almas nobres, espíritos que já se desvencilharam das imperfeições grosseiras da matéria e que vivem em comunhão com o Cristo. Então, esses espíritos, naturalmente, eles trazem instruções sérias, comunicações sérias, que possam ajudar a criatura, que são sempre comunicações voltadas para a moral, nunca para o material. Um espírito bondoso, um bom espírito que traz uma comunicação séria, jamais ele vai querer trazer notícias materiais ligadas ao materialismo, ao capitalismo, ao consumismo. Ele trará informações, naturalmente, morais, para que aquele que recebe aquelas informações possa ter força para continuar a sua jornada evolutiva. Então, os bons espíritos sempre se preocupam com o que é moral, nunca com a parte material. Até porque, na sua própria evolução, meus irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, o programa Espírita Jesus no seu lar, eles já passaram também por essa fase animalesca. É verdade que alguns evoluíram, outros retardaram, estacionaram, e outros progrediram. É natural que isso aconteça. Então, esses irmãos que já se encontram em uma condição melhor, é porque já lutaram muito, já passaram por muitos sofrimentos e conseguiram balizar sua própria alma para o Cristo. Dando sequência, nós vamos agora entrar na questão de espíritos puros e superiores, as características gerais destes espíritos. São espíritos superiores, desenvolvem a ciência, a sabedoria e a bondade, têm uma linguagem diferenciada, são benevolentes, digna, elevada e muitas vezes sublimes. Quer dizer, são espíritos, Oswaldo, que já conseguiram um patamar evolutivo diferente. Né?
Naturalmente, são almas que já vivem em um psiquismo, em comunhão com o Criador. São espíritos da envergadura de um, poderíamos dizer, Bezerra de Menezes, um Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, que são espíritos que já conquistaram esta envergadura espiritual e se preocupam apenas com o bem, com o belo, com o nobre, com o amor, com a caridade. E, naturalmente, são almas que fazem parte, juntamente com Cristo, da cocriação, porque são espíritos que se comprometeram com a doutrina de Jesus. Nós, naturalmente, analisamos essas almas como almas compromissadas com o Cristo. São almas trabalhadas no tempo e no espaço. Quer dizer que o tempo foi a escola dessas almas. O tempo foi a escola dessas almas, nascendo, morrendo, renascendo, aprendendo, conquistando valores nobres e cada vez crescendo mais em direção a Jesus. E ainda tem pessoas aí que não acreditam na reencarnação, né? Como é que esses espíritos vão maturar a sua evolução se só tem uma única encarnação? Fica complicado. Como um espírito vai sair de uma condição de terceira ordem, que é uma condição inferior, porque essas almas, Marco, que vivem na condição ainda de terceira ordem, nessa definição que está apresentada em um livro dos Espíritos, naturalmente necessitam também de melhorar, necessitam também de crescer. E no mundo espiritual não vai possibilitar este crescimento íntegro, porque no mundo espiritual há uma evolução. Sim, evolui-se no mundo espiritual, mas é necessário retornar à Terra para poder materializar aquilo que foi planejado no mundo espiritual. Então, o espírito que está naquela condição de sofrido, de terceira ordem, ainda muitas vezes ignorante, ele necessita da reencarnação para que ele possa crescer e passar para uma condição de segunda ordem, que são aqueles espíritos que fazem o bem, que querem fazer o bem, que querem melhorar, que lutam para melhorar. E a reencarnação é um mecanismo que possibilita esse processo evolutivo dessas almas, que naturalmente são necessitadas hoje, mas amanhã, quem sabe, podem alcançar uma condição espiritual melhor. Dando sequência ainda, falando de espíritos puros, esses espíritos, Oswaldo, se despojam das impurezas da matéria, não têm provas nem expiações a sofrer, designados como anjos, arcanjos e serafins. Será que um dia nós chegaremos a este patamar, Oswaldo? Claro. Voltando ao livro dos Espíritos, na questão 128, aonde Allan Kardec apresenta a questão: os espíritos que hoje são denominados anjos, arcanjos, foram espíritos que tiveram privilégio na criação? Allan Kardec interroga os espíritos, e os espíritos respondem que não, que os anjos, os arcanjos, os serafins foram naturalmente almas que caminharam no tempo, no processo reencarnatório, e que hoje são espíritos puros, mas que trazem essa terminologia de anjos, de arcanjos, devido a um contexto religioso, teológico, poderia dizer, cultural, que são considerados anjos e arcanjos, mas para nós espíritas, nada mais, nada menos, são espíritos puros, que já se desvencilharam das imperfeições e que conquistaram, na linguagem de alguns estudiosos orientais, o samadhi. Isso é importante. E o que nós temos também a falar aqui, Oswaldo, sobre a questão dos anjos e demônios. Existe isso? Há individualidades criadas essencialmente livres, que escolhem seus caminhos de desenvolvimento, podendo alinhar-se como anjos ou demônios nos cenários da vida. De fato, Oswaldo, existe isso mesmo? Anjos e demônios, ou é uma condição evolutiva do espírito? Anjos e demônios, se nós buscarmos lá pelo processo antropossociopsicológico da criatura humana, nessa viagem no tempo, é uma condição histórica que a Igreja Apostólica, criou, né? Católica, Romana, para amedrontar os seus fiéis. Para poder amedrontar os fiéis e também distinguir aquele que estava no seio de Deus e o que estava afastado de Deus.
Mas, voltando à doutrina espírita, ao pensamento da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, os anjos e os demônios são espíritos. Os demônios são almas inferiores, espíritos inferiores. No grego, né? Daimon, né? Daimon. E aqueles que conquistaram uma condição sublime, os anjos. Mas nessa denominação que você citou, Daimon, que foi trazida por Sócrates e muitos estudiosos da teologia, apresenta como espírito. Na realidade, o daimon é um espírito. Tanto pode ser ruim como pode ser bom. Como pode ser ruim como pode ser bom. Mas criaram esta condição, essa terminologia de demônios, nada mais são do que espíritos menos felizes, necessitados de evolução. Para encerrar, Oswaldo, vou citar aqui uma passagem bíblica que trata da questão da perfeição, porque tudo isso tem a ver com a perfeição do espírito, para chegar a ser um espírito puro, para ser um espírito de luz. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Em tudo que nós aqui falamos aqui sobre a escala desses espíritos, o fim de tudo, no sentido de perfeição, é nós buscarmos essa plenitude espiritual, como Cristo sempre colocou quando Ele esteve aqui entre nós, tanto no mar da Galileia, como em Jerusalém, levando a mensagem de Deus à terra, o Espírito chegar à perfeição. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é. Jesus utiliza desta máxima para incentivar a criatura humana, que tem todo um processo evolutivo a conquistar pelos milênios que ainda são permitidos ao Espírito Eterno, ele através da reencarnação, ele conquistar a evolução. E o que seria sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é? É a busca do encontro consigo, da transformação íntima, buscando ser cada vez melhor, fazendo bem, sendo o verdadeiro homem de bem que narra o Evangelho. O que é o homem de bem que narra o Evangelho segundo o Espiritismo? É aquele que procura fazer sempre o bem. Se fez o mal a outrem, procurá-lo, pedir perdão, procura refazer o erro e acertar novamente, procura fazer sempre o bem, procura ser caridoso, caritativo. Então o homem de bem, ele esquece de si para pensar no outro. Ele esquece das suas necessidades para pensar na necessidade do outro. Então esse é o verdadeiro homem de bem que narra o Evangelho. Porque se ele traz essas características, se ele traz essa condição íntima de buscar sempre ajudar, de ser gentil, de ser dúctil, de ser nobre, de tentar ajudar de todas as maneiras e ter indulgência com as falhas alheias, porque muitas vezes nós não temos a indulgência com o próximo, mas queremos que os outros tenham indulgências com as nossas faltas alheias. Então, o homem de bem, ele é indulgente, narra o Evangelho, porque ele procura ver os seus erros, apontar os seus erros, sem apontar o erro do outro. Aí se encaixa a questão da história do samaritano, né? Que era, na época, não era bem visto pelaquela sociedade. E na hora que ele passou por uma situação de testemunho para ajudar uma pessoa desconhecida que estava caído na estrada, quem foi que ajudou? O samaritano. O samaritano. Essa passagem ela é muito bonita, porque ela retrata uma questão daquele que era, muitas vezes, tinha o estigma daquela população. Ele foi o que realmente agiu conforme. Quem desses três agiu com caridade? O samaritano. Porque passou um sacerdote, um levita, e não cuidou daquele homem que estava ferido no caminho. Eis que passa um samaritano, que era, naturalmente, uma pessoa que era estigmatizada,
que não era aceita naquela sociedade da época. Ele era estigmatizado e ele foi o que usou de caridade e de misericórdia. Então Jesus disse: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. Ou seja, ele está dando um incentivo para que a gente busque a nossa perfeição relativa. Bem, amigos, queremos aqui agradecer mais um programa espírita Jesus no seu lar, e queremos aqui de coração agradecer ao nosso irmão Oswaldo pela sua participação, convidando todos vocês para um próximo programa. Até lá, se Deus permitir.